A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Nós estamos na revista do quarto trimestre do ano de 2019 e esta aula do dia 27 de outubro, a apresentação professor Sócrates Santos. Estamos aí com a revista O Governo Divino em Mãos Humanas, A liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. O objetivo geral nos diz assim: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. É o que nós devemos fazer sempre, Deus é santo e Ele requer que nós também sejamos santos. Temos aqui os objetivos específicos: destacar a degeneração dos filhos de Eli, pontuar a sentença do juízo de Deus e mostrar as consequências do pecado. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25. Nos diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço de vocês. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis, aqui vou eu fazer uma coisa a Israel, ao qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com ofertas de manjares. Então, pessoal, está aí a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo nos diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, está lá em 1 Samuel 2:23. Eli chegou a repreender os seus filhos, mas fez isso tarde demais. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando já for velho não se desviará dele. É quando criança. É no começo das coisas e não no final delas. Aí já é correr atrás do prejuízo. Na verdade, Eli foi omisso na criação dos seus filhos, e quando eles já estavam homens formados, ele quis repreender. Os filhos não deram mais ouvidos a ele. Isso acontece muito, da gente tentar correr atrás do prejuízo, depois que os filhos já estão grandes, tentar educar agora. Aí fica difícil, E porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, o povo contava para Eli. Eli não estava enganado. Eli sabia o que os filhos andavam aprontando, E não teve pulso firme para repreendê-los. A verdade prática: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral.
Na verdade, o pecado, pessoal, ele é a doença do século. Ele é o que nos afasta de Deus. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem, né? Faz uma barreira, uma parede separatória. Com o pecado não se herda reino de Deus. As pessoas que pecarem vai ter o seu salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele dá com abundância, Ele não dá com miséria, não. Então vale a pena nós sermos santos, né? Vale a pena viver uma vida moral e uma vida espiritual digna do Senhor. A nossa introdução diz assim: veremos que os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos. Olha só esta palavrinha aqui, ó. Propósito divino. Propósito, algo que estava predestinado, próprio de alguém. É um objetivo a ser alcançado. Quais eram os objetivos dos filhos de Eli? Farrear, brincar, namorar, prostituir. Não eram os propósitos de Deus para eles. Irmãos, eles seriam os sucessores de seu pai Eli no sacerdócio. E eles jogaram isso fora porque eles tinham outros propósitos. Mas o propósito de Deus era que eles assumissem o sacerdócio do pai e desse continuidade trabalhando na casa do Senhor. Aqui diz que eles enveredaram por outros caminhos. Está vendo aqui? Eles enveredaram por outro caminho. O que os fez deturpar as características do sacerdócio. Está lá em Levíticos 21, 6 e 7. O sacerdote, ele leva o povo a Deus. O sacerdote, ele leva o povo a adorar a Deus. O sacerdote, ele trabalha dentro da casa do Senhor. O sacerdote, ele é o intermediário entre o povo e Deus. Ele é o representante legal do povo diante de Deus. Agora, que representação Ófine e Finéias faziam? Eles prostituíam em frente à tenda da congregação, eles deitavam com as mulheres, eles roubavam as ofertas alçadas ao Senhor, as ofertas de manjares. Eles não respeitavam o templo, eles enganavam o povo, mentiam ao povo. Então, que tipo de sacerdócio aqueles dois filhos estavam fazendo? Assim Deus agiu de modo punitivo, ou seja, gente, Deus ele é amor, mas não esqueça que ele é isso aqui também, ó. Ele é vingança, ele é justiça, ele pune, ele corrige, até duramente se for necessário. Mas Deus, com Deus ninguém brinca, né? É isso que eles não entenderam. Bom, quando não valorizamos o que Deus nos deu, os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias, por seu turno, não valorizaram a posição que Deus lhes dera, a posição de sacerdotes. Filho de sacerdote, irmãos, ele sucederia o seu pai, Eli. E a primeira coisa que eles fizeram, aqui diz muito bem que eles desprezaram a oferta do Senhor.
Ou seja, Deus tinha um propósito para eles e eles desprezaram isso. Eles zombavam disso, né? Eles estavam usando a posição deles para namorar, para prostituir, para tudo, para ganhar vantagem. Estavam usando do cargo que Deus havia dado a eles. E segundo, eles degeneraram, se transformando a casa do Pai em lugar de imoralidades sexuais. Eles estavam fazendo um verdadeiro escarcéu, coisas abomináveis na casa do Pai, ou seja, na casa do Senhor. E isso o nosso Deus ele não aceita, né? Davi tinha um cuidado muito grande na hora de ir para a igreja. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era motivo de alegria para Davi. Davi tinha um cuidado muito grande quando estava na presença do Senhor, na casa de Deus. Assim também nós não devemos entrar na casa do Senhor de qualquer maneira. Não devemos portar-nos de maneira incorreta dentro da casa do Senhor. Fora também, mas dentro ainda mais, né? Nós devemos isso, né, ao nosso Deus. Eli era avançado em idade, tinha 98 anos. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Então, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara, que a lição aqui coloca para Eli que o principal erro dele foi não corrigir os filhos. Má criação. Ele falhou em não ter autoridade sobre seus filhos. O pecado dele foi de omissão, de complacência. Aqui, o pecado dele, eu vou mostrar aqui, ó, foi esses dois aqui, ó, omissão e complacência, ou seja, ele ouvia e fingia-se de surdo. Ele estava vendo os filhos encaminhando para o abismo e ele não agiu. Ou seja, ele sabia do que estava acontecendo, sabia de tudo isso, mas deixou a coisa andar. E o fim foi triste, porque Eli foi avisado por um profeta desconhecido. Chegou para ele e disse: olha, o Senhor vai visitar a sua casa e os seus filhos, Hófni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. Deixou claro isso para Eli, que a má criação dele, os pecados que ele cometeu de omissão, vendo os filhos destruírem o sacerdócio, acabarem com o povo, mentindo, prostituindo, né, roubando as ofertas, né, os sacrifícios, e ele não os repreendeu. Então o Senhor disse: olha, porque você fez isso, eu vou castigar a sua casa, visitando seus filhos, eu vou matá-los. Deixou claro isso. Hófni e Finéias estão com os dias contados. Fazendo uma troca, os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres dessa vida. Para freá-los, pois, o que fazia era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. Então imagina aí, Samuel, o máximo que ele poderia fazer é ir lá e falar para os filhos de Eli o que Deus havia falado com ele. Samuel poderia ir ao pai, a Eli, ao seu mestre, e falar para eles o que Deus havia mandado. Mas, além disso, o que mais Samuel ou Eli poderiam fazer agora? Hófni e Finéias, já homens feitos, e não estavam mais obedecendo a voz de Deus, nem a voz do seu pai, nem de profeta algum. Então eles se tornaram filhos de Belial, ou seja, eles endureceram os corações e começaram a achar que eram alguma coisa, e Deus precisou abatê-los.
Deus, ele quando entra em guerra, ele entra para valer. E Deus, ele não se deixa escarnecer, irmãos. Quer dizer que Deus não fica enganado. Não tem essa situação para Deus. Deus não perde batalha. Deus não fica inocente numa situação. Ele conhece tudo, ele sabe tudo e ele faz vingança, diz o Senhor dos Exércitos, né? Ele executa sua justiça, ele faz vingança, ele visita, ele pune, ele abençoa os que tem de abençoar. Então o Senhor, ele é completo. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério e glorifique o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Então assim, o Senhor nos deu algo, então valorize isso. Trabalhe para Ele, faça a vontade de Deus. Seja fiel, não substitua as coisas, não confunda. Deus ainda continua no controle, sempre vai estar, sempre esteve e sempre estará. Então os que mantiveram fiéis serão grandemente honrados por Ele junto ao trono divino. Então não há ninguém, né, que tenha deixado pai, mãe, filhos, mulher, por amor do reino de Deus, que Deus não deu dobro no porvir. Deus vai fazer como fez com Jó. Jó perdeu toda a sua fortuna, perdeu sua saúde, a sua família, seus 10 filhos. Deus deu de volta para Jó a sua saúde, a sua pele ficou limpa como a cútis de um bebê, ou seja, como a pele de uma criança. Ele se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Deus devolveu a ele toda a fortuna que havia perdido. E os filhos, 10 filhos, né? 7 homens, 3 mulheres. Deus devolveu da mesma forma. E as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas do Oriente. E Jó foi restaurado totalmente. Então Deus, ele não deve nada a ninguém. Ele sempre dá o dobro, o triplo do que você imagina. Então trabalhar para Deus é sempre um bom negócio. Porque Ele dá a medida, é recalcada, sacudida e transbordante. Com o Senhor a gente nunca perde. As consequências para quem peca contra Deus. Olha, para os pecados dos filhos de Eli não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Então, tem pecados que não adianta nem a gente orar. Tem pecados que Deus realmente não perdoa, principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E eles zombaram, eles não deram valor ao sacerdócio, eles usaram da posição para ganho próprio, para benefício próprio. Eles fizeram festas com os utensílios do templo, eles roubavam as ofertas, eles roubavam os sacrifícios, né? Mandavam queimar a gordura e usavam a carne para churrasco. Então tudo isso eles fizeram de mal, né? E Deus não deixou isso passar. Como eles não se arrependeram, que é a chave da vitória para qualquer pessoa, é se arrepender do que fez, do mal. E eles não se arrependeram, vindo assim o juízo divino inevitável, ou seja, não tinha como barrar mais Deus. Deus havia batido o martelo sobre a vida de Ófni e Finéias, sobre a casa de Eli. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 7. Então, pessoal, se Deus requer santidade de todos os membros da igreja, imagina de quem está na liderança. Quem lidera um grupo, quem lidera os regentes, os músicos, os obreiros, os que tomam conta de congregações, os que lideram um campo, o pastor presidente. Então tudo isso é muita responsabilidade. E aqueles que estão à frente, Deus cobra mais.
Há um ditado popular que com grandes poderes vem também grandes responsabilidades, né? Então, isso é verdade. Quanto mais poder você tem nas mãos sobre alguém, mais você tem que ser exemplo para que esse alguém te respeite, para que esse alguém te obedeça, certo? Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente os que ensinam e estão em posição de liderança. Tiago 3, versículo 1. Então ele não tolera, né, a pessoa que está à frente de uma obra, de um grupo, comanda, lidera algo ou alguém, e essa pessoa vive uma vida como os filhos de Eli viviam. Eles tinham o povo de Israel para ser profeta, ser sacerdote deles, para apresentar o povo de Israel a Deus, mas não tinham uma vida digna de ser esse representante. Eles tinham que representar o povo diante de Deus, mas eles não eram dignos de representar o povo. As suas obras, os seus atos não permitiam que eles fizessem isso. A experiência profética de Samuel. Samuel, o jovem profeta, recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, seu mestre. Então, vocês já imaginaram o quanto foi difícil para Samuel, criado por Eli, ensinado por Eli, viveu na casa, conheceu os filhos de Eli, conviveu com Ofni e com Finéias, viram que eles eram filhos de Belial, filhos desobedientes, devassos, profanos. Samuel, além de não se misturar, Samuel viveu uma vida íntegra, reta perante o Senhor, serviu na casa de Deus. O sacerdócio de Samuel foi para sempre, porque tinha um período para você servir como sacerdote, servir como levita na casa do Senhor. Mas Samuel foi um homem que a mãe dele disse: ele vai servir na casa do Senhor por toda a vida. Ana, quando o entregou no templo, disse: ele é para servir na casa do Senhor até o final dos seus dias. Ou seja, não tinha limite o sacerdócio, o sacerdócio levítico, o sacerdócio e profético de Samuel, porque a mãe dele colocou ele para servir a Deus por toda a sua vida. E ele foi tão importante na vida do povo de Israel que o povo chorou durante muitas semanas, muitos dias, a morte do profeta Samuel, né? Ele era muito, muito importante para Israel. Todos amavam Samuel, não tinha ninguém que tivesse isso contra a vida de Samuel, contra o seu ministério. Ele foi íntegro até a sua morte. Então isso é lindo, né? Na vida do profeta, do sacerdote e do juiz Samuel. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não importa com a idade de alguém, com a questão da posição social, né? Se é rico, se é pobre. O importante é que ele encontrar um coração pronto para fazer a sua vontade, né? Então, Deus escolhe qualquer pessoa, dependendo do seu coração, da sua coragem, para ser um mensageiro dele. E encontrou em Samuel este homem corajoso, que não é fácil, irmãos, você ter que dar uma notícia dessa, de morte, levar uma mensagem dessa, séria, urgente, diretamente de Deus, para o seu professor, o seu mestre, a pessoa que lhe criou, que lhe ensinou tudo que você sabe. Samuel, com certeza, foi uma das difíceis missões que ele teve, de chegar perante a face de Eli e dizer tudo o que Deus havia lhe dito. Foi difícil para Samuel. A sentença pronunciada. Eli também recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. A Bíblia não diz o nome dele, mas Deus usa até mesmo as pessoas de fora, que você não tem convívio, para trazer uma mensagem, para que você creia que é Deus que está falando.
porque as pessoas lá de fora não tinham como saber a vida de Ofni e de Finéias. Então chegou um profeta de fora e disse: olha, Deus disse isso, isso e isso. Seus filhos vão ser punidos com a morte e vão morrer os dois juntos no mesmo dia. Então Eli já estava se preparando. Eli foi avisado por um profeta de fora, um profeta desconhecido, que a Bíblia não diz o nome dele, mas Eli aceitou a sentença. Ele sabia que o Senhor é justo, é fiel, é digno, e o Senhor, ele não passa a mão pela cabeça. Deus, ele é um pai que ele é justo, ele é amor, mas também ele é justiça. Então Deus havia sentenciado a casa de Eli, veria a morte e destruição sobre ela. Isso estava já dito e era inevitável. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Deus usa outros povos para castigar o povo de Deus. Não foi ele mesmo que com as próprias mãos tirou a vida de Ofni e de Finéias. Mas se levantou uma guerra contra o povo de Deus. Ofni e Finéias foram para a guerra. Chegaram lá, perderam a primeira batalha. Eles correram, pegaram a Arca da Aliança e levaram para a guerra, achando assim: o Senhor agora vai estar conosco, nós vamos ganhar. Mas quando a pessoa está com a vida errada, com a vida bagunçada, que não está no altar do Senhor, não adianta levar um símbolo, porque Deus não foi com a arca foi sozinha. Então, símbolo, não confunda símbolos com a verdadeira presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Não quer dizer que aonde a arca estivesse, Deus estaria presente. Porque depende de quem leva a arca. Se você está digno, se você está com a vida santa, você pode pegar a arca e Deus vai estar presente. Mas não quer dizer que a arca em si era a presença de Deus, continha a presença de Deus, não. Deus estava com a arca quando o povo de Israel, Deus estava com o povo quando o povo estava com Deus. E ao saber disso, a arca foi roubada, foi levada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos na guerra. Eli, ao saber disso, caiu para trás e quebrou o pescoço, morreu também. De imediato, sua nora, uma das mulheres dos seus filhos, entrou em trabalho de parto e deu à luz a um filho. E ela morreu desse parto. O filho, ela deu o nome de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus indo embora da vida da pessoa, a pessoa realmente morre. Se não fisicamente, morre espiritualmente. A desgraça da família de Eli. Além da desgraça da família de Eli, 85 sacerdotes pereceram, ou seja, quando a pessoa está em pecado, não sofre só ele e a sua família, atinge outras pessoas também. Então, no reino de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. E a partir daí, a casa de Eli passou a ser preterida, rejeitada. Não sobrou ninguém da linhagem de Eli para assumir. Deus fez com que todos saíssem, porque estava já batido o martelo contra a casa de Eli. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos disso. Vamos ver? Olha só os exemplos que temos aqui, ó. O primeiro exemplo aqui, Adão e Eva. Ó. Expulsos do paraíso, eles receberam como pagamento aí. Adão teria que plantar para poder colher, e Eva teria filhos normais, tranquilamente, passou a ter dor durante o parto. E ainda Deus colocou ainda uma inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente lhe feriria a cabeça, e a serpente lhe feriria o calcanhar, e a mulher lhe feriria a cabeça. Do mesmo modo, Acã, vocês sabem da história. Ele e sua família foram mortos e as suas casas feitas de monturo
queimadas, porque ele pegou da batalha uma capa babilônica, uma cunha de ouro e ciclos de prata, e escondeu dentro de sua tenda, e se tornou amaldiçoado, se tornou anátema. Devido a isso, ao pecado de uma pessoa e seus familiares, de um homem, Israel perdeu mais de 45 soldados mortos na guerra contra Ai. Um lugarzinho pequeno conseguiu vencer o povo de Israel. Um reino muito maior, que foi a cidade de Jericó, muito mais fortificada, com um exército muito maior, Israel ganhou facilmente, porque o Senhor era com os israelitas. No momento que Acã estava em pecado na sua família e estava escondendo o pecado não confessado, Deus se afastou, Israel foi sozinho e perdeu a guerra. E também, vocês sabem aqui, Ananias e Safira, o que aconteceu? Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus e caíram mortos aos pés de Pedro, porque venderam uma herdade, uma fazenda, e venderam por um valor, e chegaram lá e disseram que foi outro. Para reter uma parte, eles mentiram. Tipo, venderam por R$1.000 e entregaram R$500 a Pedro. Um exemplo. E Pedro disse: mas por que fizeste isso? A herdade era sua, a fazenda era de vocês. Ficasse com tudo. Mas se você vem entregar na casa do Senhor, então não venha com mentira. Porque o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Eli, como pai sacerdote, cabia-lhe responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou, pecando por omissão. Então Eli não tinha que corrigir os filhos dele, não é só porque era pai. Eli, além de ser pai, ele era sacerdote deles e ele era juiz sobre eles. Então a autoridade de pai, se ele fracassou, pelo menos como sacerdote ou como juiz, ele tinha que punir os filhos, e ele não o fez. Então ele errou em todas as etapas. Como pai foi um fracasso, como sacerdote errou também, não puniu eles, e como juiz, pior ainda. Porque como é que Eli podia julgar os outros se os filhos dele estavam fazendo tudo de errado e ele não os julgou? Então ficou sem autoridade nenhuma, até mesmo perante Israel, né? A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha para os seus pais, né? Além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Então Provérbios 29:15 ensina o menino, né, a criança, o caminho em que se deve andar, para quando ela já for grande, não se desviará dele. Se você tiver a semente dentro do seu coração, não vai ter nada que vai tirar. Nem faculdade, nem filosofia, nem sociologia, nada disso vai tirar a palavra de Deus de dentro do seu coração, se ela estiver lá. Os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Então repreensão vem do hebraico tokachat. Quer dizer correção, censura, punição, castigo. Então hoje os filhos não querem mais ser punidos, ser corrigidos pelo pai. Já todo adolescente, ele acha que sabe tudo, todo jovem, ele confia na sua força, no seu vigor e tal. E o velho pai, a velha mãe não sabe de nada, né? Então, na verdade, eles acham que o pai e a mãe chegaram até ali sem saber de nada. Então, eles desprezam hoje em dia a experiência. E eles dão valor ao vigor, né? E eles acham que são sábios. Então, o maior erro de um sábio é achar que é sábio, né? Um filósofo grego chamado Sócrates disse: só sei que nada sei. Então ele era um homem muito estudioso, mas ele reconhecia que ele ainda não sabia nada. Então isso fazia dele um sábio. Porque sábio é aquele que não acha que aprendeu tudo, mas que sempre precisa aprender. Veja, se você achar que já chegou ao cume de um monte, não tem mais nada para subir. Você já chegou no topo, acabou o conhecimento, não precisa mais. E na verdade a gente tem que crescer sempre. A gente só para de aprender quando morre. Então a gente aprende
durante toda a nossa vida, seja com experiências boas ou ruins. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Provérbios 3,12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se você quer bem o seu filho, repreenda, até mesmo com a varinha. A Bíblia diz para a gente não afastar a vara do filho. A gente sempre tem ali um chicotinho para dar. Isso nunca matou ninguém, nunca aleijou ninguém. Você não pode espancar o seu filho, mas dar umas palmadinhas, dar uma sandalhadazinha na bunda, no bumbum, pode. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Então, Deus, ele é pai, ele corrige a quem ama. E ele ainda diz, assim como um pai a quem quer bem. Se você quer bem seu filho, repreenda-o, corrija-o, ensine-o o caminho. Porque não deixa para fazer isso quando ele já tiver 18, 20 anos, que aí ele não vai mais te ouvir. Pecados voluntários e deliberados não terão perdão. Ou seja, há pessoas que estavam obstinados. Eles sabiam muito bem, eles pecavam, eles eram conscientes disso, já eram homens formados, eles sabiam que um sacerdote não podia agir da maneira que eles agiam. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais nem se deve orar. Então ali não tinha mais nada que Samuel ou Eli pudessem fazer. Deus já havia batido o martelo em tirar a vida de Ofni e Finéias, porque eles já não mais faziam a vontade de Deus e estavam envergonhando, Deus com suas ações, e Deus chamou-os ao arrependimento e eles não se arrependeram. Então a punição deles estava feita, o seu castigo já estava determinado, era a morte. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa alcança misericórdia. Então, o erro dos filhos de Eli foi não arrepender-se, porque Deus poderia até mesmo perdoá-los, mas eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus, e então a misericórdia de Deus não chegou para eles. Os filhos de Eli pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. É preciso ter temor e tremor. É deliberado, leva à morte eterna. Pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Então, assim, na verdade são duas palavras importantíssimas: temor, respeito, admiração, devoção, honra, dignidade, e tremor, você ter medo, você saber que ele não aceitará tal coisa, que ele é justo e que ele é Senhor dos exércitos, como general dos exércitos do Senhor. Deus, ele como general, ele tem que exercer sua autoridade, e se não por amor, até mesmo pela dor, mas ele não se deixa escarnecer. O Senhor é Deus, ele é líder, ele está no controle de tudo, e ele não permite que o ser humano zombe dele, E por último, o pecado tem salário. O salário do pecado é a morte. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Ou seja, na verdade, com Deus não se brinca, irmãos? Com Deus não se brinca. E os filhos de Eli brincaram, com o dom que Deus tinha dado, com o cargo de sacerdote, com o ministério sacerdotal. Eles brincaram com a igreja, com as coisas de Deus, e com isso não se brinca, Deus, ele não se deixa escarnecer, e a glória dele ele não divide com ninguém. Então, os filhos de Eli passaram de todos os limites, e quando isso acontece, Deus toma as rédeas da situação, porque ele está no controle de tudo. Ele dá corda para até o momento em que o homem se enforca. Ele não está ausente, ele está presente, ele nos vê, ele nos ouve, ele é um Deus vivo, é um Deus que ama, mas também é um Deus misericordioso, mas também ele é um Deus justo, e ele não aceita injustiça, zombaria, desdém. Ele não aceita que o homem brinque com ele, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês,
Até a próxima aula, se Deus quiser. E você aproveita e vai no nosso canal, tá bom? Não custa nada. Tá vendo lá no canal vai ter essa palavrinha aí, ó, de vermelho, né? Inscreva-se, tá bom? E você vai aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, você vai encontrar lá, ó. Aí você vai, clica nessa palavrinha aqui, ó, e se inscreva no canal, tá bom? Isso nos ajuda muito. Deixa seu like, lá tem um dedinho assim, de um legalzinho assim, ó, clique nele, deixa seu like, comente, compartilhe o que é que você achou da aula, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar assistindo, estar compartilhando aí da nossa aula, tá bom? Até a próxima, se Deus assim permitir.